E a gente escuta com o coração aberto, a gente entende que aquilo faz parte. Então esses erros, eles vão acontecer. Não fica esperando se, vai acontecer. Ri junto. Nossa, é verdade. Não era isso que eu queria dizer. Porque a pessoa que tá ali vai usar o contexto, sabe que você não tá querendo falar um palavrão no meio de uma reunião. Então, acontece. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo, mas hoje o papo aqui é sobre desenvolvimento humano, educação. Vamos falar sobre educação corporativa, aprendizado de idiomas. Eu estou aqui com a Carla. Carla, obrigada pela sua presença, obrigada por ter topado a entrevista. É um prazer estar aqui, Jussara. Legal. Carla é fundadora da Save Me Teacher, que é uma plataforma para ensino de idiomas para executivos. Exato. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre as principais lacunas aí, né, da formação em idiomas desse público. Vamos falar das gafes, né, que nós profissionais cometemos, me incluo nessa lista. Mas eu queria começar com a seguinte questão, né, a gente tem uma lacuna gigante de formação bilíngue no país, que afeta o mercado de trabalho. Então, a gente tem o British Council, por um lado, uma das pesquisas que eu tive contato, falando que apenas 1% da população brasileira tem influência no idioma inglês, né? E, por outro lado, a gente tem a Page Personnel falando que 60% das vagas no mercado de trabalho pedem uma formação bilíngue, né? As vagas são bilíngues, para profissionais bilíngues. Dá para inferir, são recortes diferentes, são estudos com metodologias diferentes, amostras diferentes, mas dá para a gente inferir que existe uma lacuna gigante aí, né, de profissionais qualificados com inglês. Isso sem falar outros idiomas, né, também bastante utilizados na área de comércio exterior, por exemplo, né. A que a gente atribui isso, Carla? Como que a gente pode dar uma explicação para isso e qual seria o caminho para resolver essa lacuna? A gente tem muitas variantes e muitos fatores combinados aqui. Primeiro, a gente precisa pensar no país como um todo, na questão econômica, na desigualdade social, acesso a escolas, qualidades das escolas. Mas tendo tudo isso em vista, se a gente pensa que a nossa educação é uma educação bancária, né, que você vai depositando conteúdo e conhecimento. Então, se a gente para pensar em outras matérias, não só a língua inglesa, o quanto que as pessoas de fato conseguem usar dominando aquilo que elas estão aprendendo, ou elas estão estudando para fazer provas, estão estudando para passar de ano. A língua inglesa vai requerer de você não só ver o conteúdo, mas também utilizar aquele conteúdo com frequência. Então, se você pensa numa estrutura educacional, educação básica, ensino médio, em que a pessoa vai lá e estuda em inglês 1 hora por semana, a gente tem pouco ponto de contato com a língua inglesa. Em outro ponto também, a gente tem qual que é o incentivo para esses professores estarem dentro de sala de aula? Ainda mais salas de aulas que são muito numerosas, fica um pouco complicado pedagogicamente para você trabalhar com questões como, por exemplo, conversação. Então, a gente tem uma grande variedade de problemas acontecendo. Só que não é só essa questão. A gente olha para o inglês, e eu estou falando nós brasileiros, como um alvo a ser atingido, e a gente idealiza na nossa cabeça esse inglês. Vou falar como um nativo, vou falar como um americano. Mas o brasileiro, se você for perguntar para ele de forma geral, ele vai falar que ele tem vergonha de falar inglês, ele vai falar que ele tem medo de errar. É a síndrome de vira-lata, né? Exato, que ele tem a vergonha de parecer brasileiro. Mas no final das contas, todo mundo que fala inglês como uma segunda língua ou língua estrangeira vai ter o sotaque estrangeiro. Você não vai ver um alemão falando, não, eu não vou falar inglês porque vão perceber que eu sou alemão.
Não vou falar inglês, vão perceber que eu sou francês. Você está carregando ali tua língua materna, você está se comunicando. E uma das grandes barreiras, quando a gente pensa em adulto falando inglês, é essa. É não só ter o conhecimento e conseguir usar ali no teu privado, mas encarar a chefe, encarar uma entrevista de emprego. E boa parte disso vem do perfeccionismo, do querer parecer alguém que não é, porque essa ideia do falar como um americano, quem é esse americano? Existem dialetos dentro dos Estados Unidos, existem múltiplos sotaques, você vai ter classes sociais e econômicas diferentes, as pessoas falam diferente até dentro de um próprio país, como acontece no Brasil. Então a gente idealiza tanto que fica com medo de se comunicar. Você está falando, eu estou me vendo como profissional, tendo enfrentado diversas situações que você citou aí, né? E eu descobri ao longo da minha carreira que precisa de uma humildade, né, para você aprender, não só o idioma, mas qualquer coisa dentro de uma profissão. A gente tem que assumir a vulnerabilidade, né? E eu acho que isso com o idioma é bem isso que você falou, quer dizer, somos brasileiros, não vamos falar necessariamente como nativos, né? E que nativos, né? Exato. A gente nem tem conhecimento, né, do tipo de inglês que a gente quer atingir de fato, né? Atingir, não, alcançar. Mas você tocou num ponto aí também da questão da educação, falou das desigualdades, isso é uma coisa bem importante, né? Nem todos têm acesso ao ensino de idiomas, nem dentro da sala de aula Sim. do ensino básico, nem fora. Mas uma coisa que eu percebo também, mesmo na educação formal, para quem tem acesso, tem um outro nível socioeconômico, esse aprendizado do idioma, ele não não continua, né, depois do ensino básico. E aí eu te pergunto, não existe também uma falta de estímulo, né, uma falta de clareza já no ensino básico, da necessidade que existe lá na frente de se falar um segundo idioma, e principalmente o inglês? Sim, o que eu digo é que existe uma falsa ideia de que você aprende uma coisa e termina de aprender aquilo e acabou, partiu, vou fazer outras coisas na vida. Quando a gente pensa, e a gente vê muitas promessas, né, do fique fluente em 6 meses, estudei em tal escola, fiz intercâmbio, sempre procurando ali, né, uma fórmula secreta para resolver o problema. Mas uma língua é algo que você aprende e continua aprendendo a vida inteira de forma diferente. Você tem até estudos de pessoas que são de um país e vão morar em outro e não têm contato nenhum com a língua materna mais por 20, 30 anos. Essas pessoas, elas têm perda da própria língua materna. Sim. Então, se existe a capacidade de perda da língua materna que nos constituiu, quem diria um idioma estrangeiro? Aquela pessoa que aprendeu o inglês lá no ciclo básico, no ensino básico, se ela não continuar usando e estudando, ela vai se sentir mais enferrujada, ela vai perder um pouco da fluência. Então, eu acho que é muito disso, promessas infundadas, sem base em pesquisa científica, te vendendo o que você quer ouvir, porque as pessoas querem resolver rápido, Sim. mas sem entender que existe uma manutenção que precisa ser feita. Né? E essa manutenção, eu falo assim, nossa, mas eu vou ter que estudar inglês para o resto da vida? De certa forma, sim. Mas já colhendo os benefícios. Então, a partir do momento que você já tem certa fluência ali no intermediário, e você vai continuar estudando, você continua estudando, mas já está trabalhando em inglês, ganhando melhor. Você já está viajando e curtindo mais tua viagem, não dependendo só do aplicativo para traduzir as coisas. Você já está assistindo tua série sem legenda. Então, não é aquela coisa sofrida para o resto da vida. Mas existe, sim, uma necessidade de manutenção. E esse estímulo, às vezes, não aparece dentro da escola, dentro do discurso de venda das escolas. Né? Porque fica difícil eu te vender um negócio e falar assim, olha, você vai aprender comigo, mas você precisa continuar estudando depois de aprender comigo. Então, e essa é uma questão que vem daquele ponto da educação bancária. Estou consumindo conteúdo, aprendi. Estou consumindo, aprendi. Não. Se você parar agora de todo o conteúdo que você consumiu na escola de matemática, o quanto você consegue pensar matematicamente hoje em dia. Com o inglês a mesma coisa. Eu, por exemplo, posso dar aqui o meu testemunho. A única matéria que eu uso hoje
com fluência, que assim, que o aprendizado foi contínuo, foi português, porque eu, como jornalista, a palavra, né, a gramática, né, tá em prática o tempo todo, né, pergunta se eu lembro alguma coisa de função, de geometria, não lembro nada, né, minha filha, para sentar com ela para estudar, eu preciso estudar tudo de novo, né, preciso estudar antes de estudar com ela, então isso que você falou é fato, né, muito, muito válido, mas isso a gente tem uma cultura agora, né? É óbvio que não chega em todos os setores, nem em todo mundo, mas a gente tem uma cultura, inclusive dentro do mercado corporativo, do lifelong learning, né? Sim. De aprendizado contínuo de tudo, não só de idiomas, né? E nesse ponto, no que a Save Me Teacher ajuda? Né? Ela é uma plataforma que tem essa visão de lifelong learning, de prática contínua do idioma. Explica um pouquinho para mim como é que funciona. Eu gosto de dizer que eu não ensino necessariamente inglês para o trabalho, mas eu te ensino a trabalhar em inglês. Então, conforme você está aprendendo idioma, você está aprendendo outras habilidades ou aperfeiçoando elas. Você está aprendendo inglês e persuasão. Você está aprendendo inglês e estratégia de negociação. Justamente para te mostrar que o inglês é uma ferramenta por meio da qual você pode desenvolver o que você quiser na vida. Então, se você termina ali o meu curso, conclui aquele módulo, etc., você vai poder fazer o quê? Muitas coisas em inglês na vida. Negociar, fazer uma pós, ter acesso rápido aos artigos, sem necessariamente depender da tradução. Eu falo que a ferramenta está aí para ajudar. As IAs estão aí para facilitar uma série de coisas, mas nada vai substituir a tua habilidade de tomar decisão, de ser crítico e de usar o inglês como uma ferramenta que te resolve a vida, basicamente. Esse é o lifelong learning. Eu tenho alunos que terminaram o meu curso há 3 anos e que estão conseguindo, já estão no 3º emprego que eles conseguiram com as habilidades que eles desenvolveram e que conseguiram continuar desenvolvendo por meio de outras coisas na vida deles em inglês. Muito legal. E você tem experiência com o mercado corporativo trabalhou no mercado corporativo? Não. Como professora de inglês. Sim. E empreendedora. Como empreendedora. Sim. Legal. E Save Me Teacher esse nome saiu do quê? Assim, você recebia muito essa Save Me Teacher? Eu queria entrar. Foi uma época em que eu olhei para o Instagram e vi outras pessoas produzindo conteúdo lá em 2017, 2016, e eu falei, eu quero estar ali, mas eu não quero ser só a Teacher Carla. Eu quero ser mais, eu quero ter uma marca. E aí eu tava conversando com uma amiga, minha amiga falou assim, então você vai você vai ajudar. Help me. Eu falei, Help Me Teacher é legal, mas é fraco. Acho que a gente já tem que chegar com o pé na porta. Save Me Teacher. Muito bom. Né? Porque a pessoa clama pela tua ajuda e você aparece ali e soluciona uma dúvida. E a partir daí, cresceu-se mesmo uma marca digital. Legal. E qual que é a dinâmica da plataforma? Eu confesso que não entrei para ver. Problema. Mas é uma dinâmica de vídeos curtos, tem módulos específicos, como é que funciona? No método Save Me Teacher, você estuda do 0 ao avançado. Você entra na plataforma, você vai ter lá aulas curtas e gravadas, porque o curso foi pensado para quem não tem tempo, ou seja, o adulto, o profissional. Mas mãe, não é mãe, exato, e tudo, né? Todo mundo. Mas não são só módulos gravados para você seguir um cronograma já montado. Você também tem a prática de conversação. E nesses meus 25 anos de carreira, eu percebi uma lacuna muito grande em grupos de conversação, que se eu colocar 5 pessoas aqui para conversar em inglês, vai ter 2 que vão falar bastante, vai ter 3 que vão falar um pouquinho, 2 que vão falar um pouquinho, uma que não vai falar nada. E o aprendizado vai ficar comprometido. Exato. Então, como é que eu consigo individualizar essa prática de conversação, trazendo ali um feedback que não seja só, isso tá errado, hein? Mas, que tal falar assim? E você veio daqui, você está conseguindo fazer isso, porque a gente precisa trabalhar a confiança. Porque essa pessoa pode ter um inglês perfeito, se ela não tiver confiança para falar, ela não abre a boca, ela não se candidata a vaga nenhuma. Então, a gente tem 2 coisas para trabalhar ali. E aí, a nossa prática de speaking é pelo WhatsApp. A
pessoa grava o áudio, a gente escuta, conversa com a pessoa e entrega aquilo. Então, é trazer a prática ativa para qualquer horário, qualquer momento, com direcionamento. E temos aulas ao vivo para tirar dúvida direto comigo. A ideia é ser híbrido, porque pedagogicamente uma coisa só te ajuda até a página 2. Então, a gente precisa de várias técnicas e abordagens pedagógicas para conseguir ajudar o aluno. Legal. Eu tenho uma experiência aqui que talvez ajude quem está assistindo e quem tem dificuldade com inglês. Eu fui editora de uma revista internacional, uma revista alemã, com versões em vários idiomas e vários países da Europa e fora da Europa. E no Brasil nós éramos os únicos, na América Latina nós éramos os únicos a publicar. E o que eu percebi, né? Lá na sede da revista, onde a revista era produzida para depois ser traduzida para todos esses países e tudo mais, eu percebi que existia um acolhimento, né, uma noção de que nem todo mundo ali ia fluir no inglês de uma maneira como se fosse um nativo, ou que fosse... Até porque eles mesmos, apesar de bilíngues, eram alemães, Sim. né? E alemão tem muito essa coisa do multiculture, né? De ter esse acolhimento, né? A diversas culturas, diversos idiomas, enfim. Então, assim, eu percebi isso no meu ramo de atuação. Existe um acolhimento, né? Existe uma vamos dizer assim, uma condescendência ali com quem, né, tem essa dificuldade do idioma. Né, mas que são profissionais competentes, que são profissionais... Então, assim, para mim ficou a lição seguinte, embora eu não tivesse meu inglês perfeito, o que falou primeiro ali foi a minha confiança no meu trabalho, na minha qualidade como jornalista, como editora, né, na minha capacidade de tocar aquele produto e aquilo falou mais alto que tudo. Né, e depois veio o idioma. Né? Então, assim, não que você não tenha que aprender idioma por causa disso, não, você tem que aprender, é desejável, é de bom tom que você aprenda, né? Que você siga evoluindo, mas isso já tira aquele peso inicial de você ter que ter uma proficiência, você tem que ser 100%, não tem, né? Vamos com calma. Né, você tá ali, você tá preparado, você tem algum nível de proficiência, mas se não estiver perfeito, tudo bem, existe um acolhimento, né, e você vai se desenvolver. Então, para mim ficou isso, tira esse peso, né, e aí eu fui estudar mais, enfim, agora parei, como você falou, você para de praticar, né, até para ver a série sem a legenda tá difícil, né, ouvir a música, entender tá difícil, enfim. O que você pensa a respeito disso? É uma coisa real no mercado corporativo? Isso que eu estou falando faz sentido? Eu gostaria que todo mundo, uma vez na vida, tivesse a oportunidade de participar ativamente de um evento internacional. Para entender que foi colocado na nossa cabeça que a gente tem que ter esse nível de perfeccionismo, que ninguém espera isso da gente. O preconceito com a forma com que a gente fala, né? Fulano tá falando com sotaque tal, tá falando estranho. Isso é algo que vai acontecer por mais perfeito que seja o seu inglês ou que esteja naquele momento, porque o preconceito, ele não é contra o seu sotaque, ele é contra o que você representa. Então, às vezes, ele vem disfarçado de preconceito contra a tua fala, mas é a cor do teu cabelo, é a cor da tua pele, é a forma que você se veste. Então, a gente precisa entender que não é buscando perfeição que você vai chegar na comunicação. E se você participar de um evento pequeno internacional, você vai ver que existe uma diversidade enorme de formas de se comunicar. E esse evento ele não precisa ser presencial. Qualquer aluno meu que participa de uma entrevista de emprego e é contratado, ele vai trabalhar numa equipe distribuída. Então ele vai ter colegas indianos, vai ter colegas franceses, chineses, japoneses, brasileiros. E ali você vai ter uma diversidade absurda e a ficha cai. Sempre meus alunos vêm para mim e falam assim, nossa, teacher, as pessoas não falam perfeito. Eu falo que o mundo do trabalho é um mundo tão pragmático, a gente quer resolver pepino, a gente quer não ter retrabalho, a gente quer conseguir fazer o projeto andar. E as pessoas estão muito menos preocupadas com a tua pronúncia, ou don't, ou doesn't, do que você imagina.
Então, a realidade é essa. Ela é mais diversa do que está aqui na nossa mente, que eu acho que é uma visão bem colonizada de estou aprendendo o idioma do colonizador cultural e eu preciso falar como ele. Não. Preciso superá-lo. Não, inglês é língua franca, é língua de mediação. As pessoas se preocupam muito menos com isso do que a gente mesmo. Isso não impede a gente de cometer gafe, e assim, sem problema que as gafes sejam acolhidas também. Sim. Eu passei por diversas gafes. Assim, quais são as gafes mais comuns que os executivos cometem na hora de se posicionar numa reunião internacional, por exemplo? É trocar a pronúncia de uma palavra e de repente sai um palavrão no momento em que você teria que falar planilha. Sai uma palavra indesejada ali no meio. Mas eu falo assim, eu dou para o meu aluno um cartão, um vale, de você pode cometer esses erros. E se você tiver vergonha ou medo de fazer isso, pensa em todo estrangeiro que vem para o Brasil falar português e eles não conseguem falar Eles não conseguem... É um som bastante difícil de produzir se você não tem ele na sua língua materna. E a gente escuta com o coração aberto. A gente entende que aquilo faz parte. Então, esses erros, eles vão acontecer. Não fica esperando se, vai acontecer. Ri junto. Nossa, é verdade. Não era isso que eu queria dizer. Porque a pessoa que está ali vai usar o contexto, sabe que você não está querendo falar um palavrão no momento de uma reunião. Então, acontece. É uma coisa que eu percebi também, a gente fica com foco numa linguagem muito formal, e aí quando a conversa sai do contexto formal de trabalho, a gente não sabe muito bem como conduzir, né? Eu cometi uma gafe numa reunião internacional falando... O assunto enveredou para horóscopo, né? Aquela coisa... que signo você é? Que signo... Enfim, eu sou de touro. I'm a Taurine. Taurine não é... não é Taurus, né? É isso. E aí eu fui corrigida ali, sabe, com uma delicadeza. Taurus, I see, yes, aquela coisa. Então, assim, caramba, né? A gente morre de vergonha na hora, mas é uma bobagem, né? Isso porque falta repertório, a gente fica muito também ali bitolado, né? No contexto formal da reunião, da relação de trabalho, e falta esse repertório, né? Que é uma coisa também que esse tipo de curso tem que trazer, né? Com certeza. Que é a socialização, né? Trabalhar envolve também socializar. Você tem ali... a gente nunca vai saber todas as palavras que a gente precisa. Sempre vai existir uma situação inusitada, um tópico... A gente esquece até em português. Vamos falar sobre pescaria, sabe? Nem em português a gente tem um repertório muitas vezes. Mas o que você desenvolve primeiro, a habilidade de você falar as coisas de uma outra forma, a habilidade de perguntar, olha, o meu signo é o 3º, é o 4º, como é que eu falo isso em inglês? Não ter vergonha disso, sabe? A habilidade de você rir do teu próprio erro. Sim. E nesse caso que você contou, a pessoa te entendeu. Entendeu, isso. E fez uma correção ali pontual muito delicada, muito discreta, e eu engoli, ok, aprendi. É isso. Então, vida que segue, né? Isso. Relação profissional continua andando. Então, né? E é isso, legal. Gafes mais cometidas, você comentou, né? Da questão da pronúncia errada, alguma coisa... mas gafes que não podem ser cometidas de forma nenhuma numa conversa comercial, por exemplo. O que o executivo não pode errar, e aí é que entra a importância da Save Me Teacher, a importância desse aprendizado. Fala um pouco sobre isso também. Eu acho que aos poucos você precisa desenvolver nuances na tua comunicação. Se você vai partir ali para um jogo de negociação, por exemplo, você tem que entender, a língua inglesa não são só as palavras que você aprende, mas a questão intercultural. E isso falta muito quando a pessoa vai aprender inglês, se aquilo não está incluso na prática dela. Então, eu tenho uma maneira de pedir um favor para você. Aí eu chego e peço, me ajuda. Só que, além do me ajuda, eu posso perguntar, será que você podia me ajudar? Olha, eu tô com esse problema, não preciso nem perguntar, você já sabe que é uma pergunta. Isso que a gente consegue fazer em português, essa pragmática da língua, é algo que você precisa desenvolver em inglês. Por quê? Você vai aos poucos observar que algumas culturas são mais diretas,
E outras culturas são bem indiretas. Outras culturas são, será que você talvez poderia me ajudar naquele momento se não for te atrapalhar? Enquanto outras faz isso para mim, por favor. Então, quando a gente fala do executivo que vai precisar, e aqui eu não quero elitizar a ideia de executivo, porque a gente vai ter até o analista que vai precisar fazer negociação, vai precisar falar com o fornecedor. Eu não estou falando só de direção e de gerência. Sim. A gente tem até trainee e estagiário que vai precisar fazer várias coisas em inglês e negociar. Mas é isso de você conseguir fazer uma leitura daquela outra pessoa também pelos vieses interculturais. Isso é comunicação em inglês global. Não é só saber o verbo. Então, eu falo para os meus alunos que é melhor ele escorregar na conjugação verbal do que às vezes ser direto demais ou indireto demais. Essa leitura da sala e da cultura, ela é muito importante, porque os erros gramaticais, eles acontecem, as pessoas estão esperando que isso aconteça. Então, se existe alguma gafe que eu diria que a pessoa não pode cometer, uma delas é essa, é não fazer essa leitura cultural, é entender com quem você está falando, o teu interlocutor. E um outro ponto é muito cuidado em documentos escritos. A fala te dá aquela flexibilidade. Eu falei uma besteira, eu vou olhar nos seus olhos, eu vou sacar que eu falei uma besteira, eu tenho tempo ali de, não foi isso que eu quis dizer, olha, vamos conversar. Agora a escrita entregou, acabou. E a pessoa vai ler aquilo sem a tua chance de você fazer correções. O que você entregar está entregue. Então, naquele momento, as revisões precisam ser mais apuradas. A leitura do interlocutor à distância precisa ser mais aprofundada, porque aquilo vai chegar, a pessoa vai ler e vai ter uma impressão de você. E não tem fórmula, né? Porque a gente aprende muito isso. Uma carta formal é assim, uma carta... um pedido de vendas é assim, enfim, esse memorando tem que fazer dessa forma. E não existe muito isso, né, Carla? É um erro pra gente também fechar, né? Não dá pra Porque fechar. Vai depender de empresa, vai depender, por exemplo, você tá conversando com o pessoal de startup é uma coisa, você tá conversando com uma empresa oh meu Deus, tá vendo? Multinacional é outra coisa, é outro, né? Essa leitura cultural, às vezes a gente acha que cultura é cultura da nação. Os brasileiros, os japoneses, os norte-americanos. Mas a gente tem ali outras questões, a cultura corporativa e até a cultura individual. Se você está lidando com uma pessoa, vamos supor que é um chinês, que já residiu no Brasil por 3 anos, a conversa é diferente se você está conversando com um chinês que nunca veio para o Brasil. Porque ele já tem aquele repertório, conhece a cultura. Então, esses detalhes tornam a tua comunicação mais eficiente ou não. É uma questão de preparação e de leitura que, por mais que você leia em livros, você precisa desenvolver o olhar observador para decidir ali no momento como você vai se comunicar. Esse que é o avançado do inglês. Eu brinco, né? Às vezes as pessoas falam assim, avançado é usar o tempo verbal X. Mas mais avançado é você fazer a leitura da sala e saber o que usar para aquela pessoa te entender melhor. Isso é um inglês efetivo. O brasileiro não tem uma vantagem competitiva nesse sentido, porque a gente é extremamente criativo. Eu percebo isso nas reuniões em português. Né? A gente sabe entender bem a dinâmica, né? Da conversa, da negociação. O brasileiro tá na frente nesse sentido, né? Ou você Depende com que cultura a gente está falando. Porque a gente pode parecer invasivo, a gente pode parecer, né? Aquela coisa, nosso traço, nós somos um país latino, então aquela coisa das mãos, do movimento, do abraço, do beijo, da voz alta. Vou te dar um exemplo. Se a gente marca uma reunião para as 10, é muito comum, não vou falar que é em todo lugar no Brasil, a gente pegar uns 2, 3 minutinhos ou até 10 para falar, aí, como é que tá? E o tempo, que legal, tal, não sei o que, beleza, vamos começar. Em algumas culturas às 10 a gente começa a falar do tópico lá que tá na pauta. Não tem esses 5 minutos aqui. Então, em alguns momentos, sim, essa nossa expansividade a cultura do atraso também, né? Que brasileiro é bicho que chega atrasado em tudo, né? Sim. E a cultura fora daqui
acredito que na maioria dos países, pelo menos assim, com as culturas que eu pude ter contato, você chega uns 10 minutos antes, né? E assim, não chegou 10 minutos antes, o interlocutor já começa a ficar preocupado, né? Já liga para você, olha, você tá a caminho? Você tá vindo? Você vai conseguir chegar? Né? Tem uma questão muito interessante que também tem a ver com o trabalho com o inglês. Vamos imaginar que você vai para um restaurante com as pessoas ali da equipe, e é uma coisa multicultural, você está em outro país, na hora de pagar a conta. Em alguns países, as pessoas pagam literalmente somente aquilo que elas consumiram. Não existe isso, vamos dividir por 4. Não, eu tomei uma coca, eu não tomei água, whisky, né? E aquilo vai ser dividido centavo a centavo. O que pode parecer rude para alguns é somente o justo para outros. Então, quando a gente está interagindo em inglês nesses cenários, a gente tem que considerar isso. E a gente vai errar. Ou então oferecer e pagar tudo pra todo mundo. Mas fácil, mais simples. Tem gente que vai achar ruim, viu? Jura? Nossa, mas a gentileza... É difícil, exato. A gentileza é uma linguagem universal. Sim. Se a gente puder pagar, melhor, né? Então, se tiver condição, paga tudo, já resolve. Presente. Legal. Vamos só dar uma palhinha aqui pro pessoal. Quais são os jargões, assim, que... comuns, assim, em negociações que a gente... pode usar, né, para começar uma frase, para, enfim, alguma coisa que a gente possa trazer de conteúdo prático para quem está assistindo a gente. A gente pode pensar aqui em algumas frases que são muito comuns em comunicação por e-mail, que é a gente anexar algum documento ali, por exemplo, né? E em português a gente vai escrever até razoavelmente informalmente, aguardo o seu retorno. Em inglês a construção ela é diferente. Ao invés de aguardar, você está esperando ansiosamente pelo retorno. Seria essa uma tradução literal. I look forward to your reply. Que é bem diferente do wait, que é esperar. Se a gente escreve ali, I'm waiting for your reply, o que transparece é que a pessoa está assim, ó. Cadê a resposta dela? Literalmente esperando, é um pouco mais incisivo, né? Então, essa é uma frase feita de e-mail, e eu falo muito para os meus alunos, observe os e-mails que chegam para você e veja aquelas frases que se repetem, porque elas são ótimas para você continuar usando. Tenha um banco dessas frases para você usar no teu dia a dia. Além disso, tem todos os... A gente usa... aqui vamos pensar nos Faria Limers. Legal. Né? Que mesmo na língua portuguesa, o inglês ele atropelou e se inseriu, que é o B2B, business to business, que é o de empresa para empresa. O B2C, business to consumer, que é empresa ao consumidor. A gente acabou adotando... CEO, CFO, todas as siglas do universo corporativo. O budget, que é o orçamento, que a gente tem essa palavra. O job, que agora tá pejorativo, você não pode mais falar que você faz um job, que se for mulher vai ser super mal interpretada. Né? Exatamente. Então tem todas essas questões. A gente empresta as palavras e usa. Esses jargões, esses acrônimos, né, as siglas, elas são bem-vindas em inglês também. A única coisa que eu recomendo, por exemplo, quando a gente pensa na sigla KPI, você vai ver aqui no Brasil as pessoas falando de uma forma mais solta, e tudo bem, porque a gente está no Brasil, a gente tem que falar do que a gente quer. Aqui, Brasil. Vai falar KPI, KPI, vai falar do jeito que quiser. Quando você estiver numa reunião em inglês, falando com pessoas em inglês, observar um pouquinho a pronúncia dessa palavra em inglês mesmo e treinar. Um KPI. Tem profissões que usam muito inglês, né? Área de tecnologia, UX design. Metade do que eles fazem ali, as palavras estão escritas em inglês. Como é que tá a pronúncia dessas palavras para quando você estiver numa reunião global? Isso é legal. Legal. E nada de sorry my English se cometeu um erro, né? Sorry Olha, my English. Assim, eu estava brincando aqui antes de começar o podcast, brincando sobre isso. Eu posso te dar vários motivos pelo qual você não deve se desculpar pelo seu inglês. Mas pensando em profissão e carreira, uma vez eu tive uma aluna que ela começava as apresentações dela falando isso. Olha, desculpa, sorry for my English, it's not good. Desculpa, meu inglês não é muito bom. E aí duas coisas. Primeiro, você está começando a tua comunicação falando que não vai ser legal.
Segundo, que quando a gente fala alguma coisa, a gente está atraindo a atenção da pessoa. E quem estiver assistindo só vai prestar atenção nos erros. Se eu falar que eu tô com uma espinha na ponta do nariz, quem tá assistindo vai ficar só olhando para a ponta do meu nariz. Então, assim, uma coisa é a gente falar, estou aprendendo inglês. Legal, é uma forma positiva de falar, de pedir paciência do teu interlocutor. Estou aprendendo, estou melhorando. Agora, se desculpar, não vale a pena. Te coloca num patamar de inferioridade e aí as pessoas ficam... A gente é curioso? Por que ela está pedindo desculpa? Deixa eu ver o que ela está errando. Esse é o meu foco. E não é o foco que você quer. E se perde até o conteúdo que você está trazendo, né? Enfim, não faz sentido nenhum. Legal. Em que momento é a melhor fase para se aprender inglês? Criança, óbvio, a gente sabe que tem uma facilidade imensa, né? Que é uma esponja, absorve todo tipo de informação e conhecimento. Mas, por exemplo, a conversação, né? Qual é a melhor forma, qual a melhor fase para a gente apurar a conversação? Eu fui fazer isso só profissional. Conversação eu apurei quando já era executiva, já estava praticando inglês comercial. E eu acredito, para mim, que foi um erro, né? Eu fiz curso de inglês, curso extra, além da escola e tudo mais, mas é uma coisa diferente. Também é aquela coisa uma vez por semana, né? Quando eu me tornei uma profissional na área de comunicação, esse aprendizado ele foi um pouco mais frequente. Eu tinha aulas de sim, de não, por exemplo, né? Quando começar essa intensificação, como fazer, enfim, procura ser teacher, claro, mas assim, qual que é o melhor momento? Se você está estudando, ou qualquer pessoa está estudando inglês sem treinar a fala desde o primeiro dia, você está aprendendo o que é conhecido em linguística como inglês instrumental. O que é uma língua instrumentalizada? Eu vou aprender a ler artigos, vou resolver aquele problema, eu não sou falante daquele idioma, eu consigo, de maneira instrumental e operacional, fazer isso. Que, infelizmente, em muitas escolas regulares ainda é a prática do ensino do inglês é você conseguir ler, fazer a gramática e responder as perguntas. Tem um fim, não é de tudo negativo, porque quando você começa a aprender o inglês, você não está vindo do zero, você tem ali algum repertório. O momento ideal para você começar a falar inglês é desde sempre. É desde a primeira aula, com aquilo que você consegue fazer. Porque o que acontece a gente tem 4 habilidades para desenvolver aqui. A fala, a escrita, a leitura e a escuta, a compreensão, né? A gente, cada uma delas ajuda a outra. Vou te dar um exemplo clássico, que é a pronúncia. O nosso cérebro ele é muito inteligente. Então, o TH, que é um som que não tem na língua portuguesa, enquanto você não aprende que ele existe e como ele se pronuncia, o teu cérebro é tão inteligente que ele vai falar que é um F, vai falar que é um S, porque são sons parecidos que a gente conhece. Mas é quando você aprende pronúncia, e eu não estou falando de pronunciar perfeitamente, mas de reconhecer, que você vai começar a entender aquilo ser falado. Então, o teu listening, a tua compreensão oral, ela vai melhorar quando você aprender a falar. Então, aí eu te faço uma pergunta, enfim, da tua experiência didática mesmo. A gente, antes de falar, antes de escrever, a gente aprende a falar, e a gente aprende a se comunicar, né? E a gente aprende a ouvir, e a gente fala por repetição. Essa é a estrutura de aprendizado de uma criança, de um bebê, enfim. Ok, o inglês instrumental tem a sua função, mas será que a metodologia não está toda inversa, toda invertida? A gente não deveria começar pela comunicação e aí a gente faz um caminho diferente? Como que você vê isso didaticamente? Sim e não. Na realidade, crianças e adultos aprendem de forma diferente. Não, mesmo no ensino básico, o inglês do ensino básico. Sim. Não. Mas assim, aquisição de linguagem. Quando você falou que a criança aprende falando, depois escrevendo, aquisição de língua materna é completamente diferente de aquisição de língua estrangeira. Até porque a língua estrangeira você precisa ter uma antes de adquirir a estrangeira. E a criança, ela demora mais para aprender o idioma do que a gente imagina. Com quantos anos você conseguiu
ter uma conversa, uma discussão política com alguém? A discussão política foi depois de muito tempo, mas a minha mãe me contava que eu falava sem parar aos 2 anos de idade, Sim. que ela me ficava louca. Mas se a gente tirasse do adulto o filtro da vergonha, ele ia falar sem parar. Sobre o quê? Sobre o que ele consegue. Se hoje eu fiz 3 aulas de inglês e aprendi a contar de 1 a 10, se eu for criança eu vou sair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O adulto vai ficar quieto. Então, não é óbvio que a criança tem suas vantagens. Ela vai ter um momento em que ela vai estar mais propícia para aprender certas coisas. Sim. Ela está no momento em que ela está imitando, e essa habilidade de imitar, ela é muito forte na tua infância. Então, para algumas coisas, esse é um período muito bom. Só que o cérebro do adulto, ele é especializado. A gente já tem cognição desenvolvida, memorização que criança não tem, atenção que criança está desenvolvendo também. A criança, quando aprende inglês, está aprendendo muita coisa ao mesmo tempo. A gente já está com o cérebro especializado para poder ir direto ao assunto. Só que, e aqui a gente tem um dos maiores estudos que buscaram entender isso mesmo, qual que é a diferença de uma criança para um adulto, e se essa questão neurológica é de fato determinante, e eles chegam à conclusão que não. Por quê? Porque o que acontece com o adulto é gestão de tempo. A gente não tem tempo. A gente tem muita responsabilidade. Trabalho, casa, família. Enquanto a criança, ela estuda o dia inteiro. Ela pode estar em contato com o inglês o dia inteiro. Então, se você é adulto, você precisa estudar com metodologias que sejam feitas para o adulto, considerando que você já desenvolveu um monte de coisa, já tem uma língua materna, e é partindo daqui que você vai aprender outra. Inclusive, existem adultos que aprendem a fazer mais coisas em 2 anos em inglês do que uma criança estudando inglês na escola. Porque a criança tem coisa que ela não está pronta para fazer nem em português ainda. Inclusive essa questão da comunicação, né? Assim, atalhos, recursos, né, que a gente desenvolve para se comunicar, mesmo que seja aplicando direito a língua, o idioma, o segundo idioma, né, tem coisas que a criança não vai conseguir fazer, né. E também eu te pergunto assim, a criança ela aprende falando e escutando porque ela também não sabe ler ainda. Porque se ela soubesse, não sei se você passou por essa fase na infância de estar no carro, na época que a gente tinha outdoor em São Paulo, não tem mais. Sim, eu aprendi a ler por outdoor. E a gente ficava lendo em voz alta o nome das marcas, das coisas que estavam escritas. Quando a gente aprende a ler, abre um mundo, assim, um universo. A gente reconhece primeiro marcas, é muito louco isso, né? A gente reconhece, é o mundo capitalista. A gente reconhece primeiro marcas e depois as letras, né, do logotipo. Doideira. Criança adora quando começa a... Eu aprendi a ler assim, aprendi a ler por marca. Eu também. E depois fui para os livros, gibi, depois para o livro. Foi assim, loucura. Legal. Qual conselho que você dá para um executivo que está aí perdido, querendo, além de acessar a Save Me Teach, um conselho, uma dica bem prática, assim, por onde começar, Sim. O que ele tem que se desfazer, se despir, para mergulhar no universo de uma segunda língua e se aprofundar. O adulto, ele não tem tempo, ele precisa do inglês para ontem. A primeira coisa é não acreditar em promessas milagrosas, porque se elas existissem, não ia existir tanta gente não fluente e tanto professor de inglês no mundo. Não existe. Mas o que você pode fazer para se ajudar é priorizar aquilo que vai resolver tua vida. Se eu não soubesse inglês e precisasse de inglês para o trabalho, hoje em dia eu não soubesse nada, eu ia estudar Business English, inglês corporativo, inglês para negócios. Por quê? Porque é um recorte. O mundo da língua, ele é muito grande, né? Você fazendo esse recorte, você vai aprender a gramática que você precisa para tudo, mas você já vai aprender contextualizado para dar conta da entrevista de emprego, da reunião, da negociação, do e-mail. Ao invés de pegar fazer um ensino mais clássico, para quem tem tempo, tudo bem, né? Mas de aprender ali países, animais da fazenda, ir devagarinho e aprender tudo. O adulto, ele não tem tempo para tudo e ele demora muito. Imagina depois de 5 anos,
você ainda não dá conta de uma entrevista de emprego. É frustrante, é muito frustrante. E não é por falta de capacidade. Existem várias questões aí, mas uma delas é essa, a falta de prioridade. Vai no que você precisa. Tá dando conta agora, já tá fazendo entrevista, trabalhando em inglês? Tudo bem, aprende sobre pescaria em inglês, aí você... O zodíaco todo. O zodíaco, o mundo é seu, sabe? E você já tem a base gramatical e de pronúncia para poder expandir também. Mas eu faria isso. Legal. Gente, eu conversei aqui com a Carla, o tempo passou super rápido, a gente fechou o nosso tempo de podcast cheio de dica para vocês. Enfim, são questões de carreira, você que é profissional liberal, você que é empreendedor, você que está aí se formando numa área e não sabe para onde vai, isso é dica para a vida. E eu queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, foi ótimo. Foi incrível. Legal.